Essa questão vai estar aí na sua prova do concurso da Petrobras, hein? Se você quer ser um engenheiro da Petrobras, você precisa fazer esse tipo de questões com facilidade, não perder tempo, porque essa questão vai estar na sua prova. A gente identificou isso através das nossas pesquisas aqui dentro, analisando as provas anteriores. Então, se você quer saber qual questão é e como resolver, se liga aí. Fala galera, eu sou o Will do Concurseiro 01 e ó, nós identificamos aqui um padrão de questões da sua área que vai cair na prova do concurso da Petrobras. Esse tipo de questão é uma questão bem comum e você precisa estar atento porque vai cair. Não adianta você começar a estudar às vezes o conteúdo por outra área que você talvez ache que é uma questão difícil, que precisa saber, mas você precisa saber de fato aquilo que cai na prova. É aquilo que vai diferenciar você de ser aprovado ou não nesse concurso. Muita gente perde tempo com questões difíceis que às vezes caem pouco na prova e demandam também muito tempo. As questões que sempre caem, às vezes são fáceis e você deixa passar. É por isso que eu vou chamar o nosso professor para resolver essa questão e você já entender a teoria por trás dela, para que você possa aí largar na frente muita gente e não deixar esse ponto escapar. Mas ó, só vou chamar o nosso professor se você deixar seu like aí, porque assim é a sua dívida sendo paga de ter uma resolução como essa aqui para nós, tá? Então deixa aí seu like, assim eu sei que vai ter gente assistindo e a gente pode fazer mais vídeos como esse, trazendo resoluções de questões importantes depois de uma pesquisa vasta que nós fizemos aqui dentro. Então, começando aí, nós temos uma questão, um circuito, né, e tem um resistor e um capacitor. Então, tem uma tensão de entrada, temos aqui uma tensão de saída, né? Então, temos um circuito, e esse circuito nós temos algumas perguntas relativas a ele. Então, na questão 55, nós vamos analisar a função de transferência do circuito. Então, a função de transferência do circuito em tela permanece inalterada se as posições do capacitor e indutor forem invertidas, pois o sistema é linear e invariante no tempo. Então, aqui nós temos dois conceitos, né? Primeiro, em relação à eletrônica, né, a parte de circuitos, nós temos aí o circuito passa alta e o passa baixa. Nós sabemos que podemos inverter, né, a posição do capacitor e do indutor para referenciar aí a aplicação do circuito. E outra coisa, que nós temos os conceitos de sinais e sistemas, né, tratando aí do sistema linear e invariante no tempo, né? Então, nós vamos analisar do ponto de vista do circuito, né? Do ponto de vista do circuito, nós podemos fazer aqui um divisor de tensão, né? Então, para analisar a tensão de saída e obter aí a função de transferência do circuito, a tensão de saída pela tensão de entrada, aplicando a lei de Ohm, calculando a impedância. Então, nós sabemos do circuito que nós temos aqui o capacitor, né? Então, nós temos o menos JXC formando aí 90 graus, né, no eixo imaginário, porque é uma impedância no eixo imaginário, e temos aqui um resistor R. Então, fazendo o divisor de tensão, então, tenho aqui um pequeno painel recapitulativo para o divisor de tensão, né? Ó, a tensão de saída, nós vamos pegar, ó, R2 por R1 mais R2, então vamos pegar nossa tensão de referência na saída para fazer o divisor resistivo. Então, aqui, a tensão de saída, nós temos o menos JXC dividido pelo somatório R menos JXC vezes a tensão de entrada. Aqui no caso VI vai ser o meu VE. Então, trabalhando aqui, né, o menos JXC menos R sobre R menos JXC, né, então aqui eu tenho um número complexo, aqui eu tenho um outro número complexo também, lembrando que o J, né, nós temos aqui o J ômega, substituindo aqui, né, o meu valor para obter aqui a função de transferência, né, ó, o VS é o VE vezes a minha impedância. Então, se eu analisar o capacitor em relação à entrada, né, a minha impedância equivalente vai ser 1 mais J, 1 sobre 1 mais J ômega RC. Se eu inverter a posição do resistor e do capacitor, conforme está nessa segunda figura, né, a minha impedância equivalente, né, agora a referência vai ser o R. Então, eu vou ter R
sobre R mais J ômega C, aqui trabalhando a minha impedância. Então, eu vou ter valores diferentes, onde eu tenho um filtro passa alta, num caso, e um filtro passa baixa, no meu outro caso. Então, aqui, a minha função de transferência, ela vai divergir, né? Então, ela será diferente. Então, logo, a minha alternativa está errada, né? Então, revisando um pouco, nós temos aí um sistema, né, de filtro, né? Então, eu tenho um filtro que pode ser passa alta ou passa baixa, dependendo da posição do resistor e do capacitor. E, ao realizar a minha função de transferência, né, nós aplicamos a lei de Ohm, analisamos a impedância, pegamos a saída pela entrada aí, e nós vemos que a minha impedância equivalente vai ficar diferente dependendo do modo como eu analiso, tá? Lembrando que o ômega aí, ele tem a ver com a minha frequência, né? E esse valor de frequência, né, com o tempo aí ele vai atenuando, aí eu vou conseguir, mensurar e saber aí se o meu filtro vai ser passa alta ou passa baixa, dependendo da análise, da minha, eh, função de transferência, certo? Então, a alternativa está errada. Se eu inverter a posição, aqui no caso, né, só de saber os conceitos de passa alta, passa baixa, inverter a posição de resistor e capacitor. Claro que eu trouxe aqui para vocês a formulação, né, trazendo a impedância equivalente, fazendo os cálculos, mas só de saber, né, o conceito de filtro passa alta e filtro passa baixa, você consegue facilmente, né, analisar essa questão e perceber, né, que tem alguma coisa errada, né, que vai modificar. Então, não permanece inalterada, certo? Mas aqui, como nós vemos de maneira completa, os nossos alunos, eles sempre veem os detalhes, né, eles são muito mais bem preparados, né, vão super prontos para a prova, então nós analisamos a questão de uma forma mais completa, tá bom? E aí, conseguiu entender? Deu pra ver o porquê esse tipo de questão é importante? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar ajudar você. Olha só, tenho duas coisas importantes pra você. Uma delas é o seguinte, aqui embaixo tem dois links. O primeiro link, ele leva você às provas anteriores do concurso da Petrobras. Você pode baixar e resolver questões como essa que o professor resolveu agora. Ou também dar um passo ainda maior em direção à sua aprovação e conferir e se matricular no nosso preparatório que mais aprova engenheiros na Petrobras, tá? Tá os dois links aí pra você conferir. O segundo caso é você também se inscrever no nosso canal e acompanhar nossos conteúdos tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, beleza? Porque tem aula ao vivo, tem muita coisa tanto Petrobras como para outros concursos na área de engenharia também, beleza? Valeu, um abraço e até mais!